Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 1 ao versículo 10. A cura do paralítico do templo de Formosa. Atos 3, 1 a 10, é um texto muito conhecido. E nós vamos falar um pouco de Pentecostes, que hoje é o dia de Pentecostes. A cor da mesa da toalha é vermelha, representando fogo. Então, abra sua Bíblia em Atos 3, de 1 a 10. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Então, vamos passar a leitura. A Gabi vai fazer a leitura para nós. Vamos acompanhar e que Deus fale conosco. Atos 3, de 1 a 10. Amém. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: "Não possuem nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso o dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, e por isso o que lhe acontecera. Amém. Mais uma vez, eu convido você, de repente, a deixar a sua Bíblia aí no banco, e colocar a sua mão sobre o coração. Por que a gente pede sempre para pôr a mão no coração? A Bíblia diz que do coração procede as fontes para a vida. Então nós precisamos que a palavra não toque somente a nossa cabeça, não toque somente o nosso intelectual, mas que a palavra toque o nosso coração. Pai querido, aqui está o teu povo. Aqui está cada um de nós, Deus, e há diferentes expectativas nesse lugar. Para alguns, apenas um culto. Para outros, o desejo de renovação. Para outros, a necessidade de uma cura, de uma libertação. Para outros, uma resposta do Senhor para uma causa. E o bom é saber que todas essas pessoas podem encontrar um lugar em Ti. Por isso, Paizinho querido, Espírito Santo de Deus, nós lhe invocamos. Humildemente nós suplicamos que o Senhor passeie neste lugar, ministrando vida. A minha voz alcança os ouvidos, mas a Tua voz alcança a alma, alcança o coração, alcança o mais íntimo de cada um de nós. Papai, derrama Pentecostes nesse lugar. Faz a igreja metodista em Itapeva viver um Pentecostes para reescrever a sua história. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Dei um título a essa mensagem, cujo único desejo é ajudar você e eu a entendermos o que o Espírito Santo quer de nós nessa noite. E eu gostaria de falar sobre o Pentecostes que precisamos hoje. Diga comigo, Pentecostes que precisamos hoje. Como nós falamos na abertura do culto, Pentecostes é os 50 dias que se cumpriu a morte e ressurreição de Jesus
Durante 40 dias ele aparece aos seus discípulos 3 vezes, fala com os discípulos, dá orientação, e depois ele fica ele vai ser levado ao céu definitivamente, e após 10 dias, a sua levada ao céu, a sua subida ao céu, é que ocorre o que nós chamamos de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, e que é nada mais, nada menos do que o cumprimento de uma promessa. Eu posso fazer uma promessa para você e não cumprir. Eu posso falar alguma coisa para você e de repente me esquecer. Agora, quando Jesus faz uma promessa, ele não esquece. Amém, gente? E ele prometeu derramar sobre a igreja o Espírito Santo. E ele prometeu e ele cumpriu. Porque no capítulo que nós acabamos de ler, a história que nós vemos acontecer de 2 homens simples, iletrados, talvez até analfabetos, que curam um paralítico, tudo isso só foi possível porque desceu sobre a igreja o Espírito Santo de Deus. A nossa vida, definitivamente, só será uma vida diferente quando nós formos alvos da graça do Espírito Santo dentro de nós, e do Espírito Santo não sendo controlado por nós, mas controlando a nossa vida. Ele tomando conta de nós. E eu gostaria de falar com vocês, porque qual é o Pentecoste que nós precisamos hoje? O Pentecostes não morreu. O Pentecostes, na verdade, o que nós precisamos hoje é de uma volta incendiadora, os nossos corações serem incendiados, tal como foram esses homens e mulheres do passado. Talvez a igreja hoje vive a maior crise da sua história, que é a crise da falta de paixão, que é a crise da falta de entrega e que é a crise da falta de compromisso. São inúmeras crises da igreja que nós passamos hoje, de todas as igrejas do modo geral. Isso não é um problema de igreja grande ou de igreja pequena. Nós estamos com igreja enormes, pessoas saindo pelo ladrão, como a gente diz, saindo pelos cantos, mas pessoas que não sabem nem por que está ali, está no meio da multidão, mas não teve uma experiência de transformação de vida com Jesus. O evangelho cresceu. Um dado do IBGE que me assusta muito é que o Brasil tem hoje 40 milhões de pessoas que se dizem evangélicas. E o Brasil tem 52 milhões de pessoas que se dizem ex-evangélicas. Isso prova que nós estamos, talvez, a igreja brasileira pregando um evangelho irresponsável, um evangelho inconsequente, um evangelho somente das promessas, esquecendo de pregar a cruz, o compromisso e o amor a Deus. Nós estamos precisando de um novo Pentecostes, porque nós servimos um Deus sobrenatural. E quando nós entendermos isso, a nossa vida não é dirigida por aquilo que eu vejo, mas a nossa vida é dirigida por aquilo que Deus diz que você e eu somos. Amém? Se você chegou aqui nessa noite sentindo mais que derrotado, a Bíblia te diz que você é mais do que vencedor. E nós somos, sim, tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. É claro que nós temos lutas e muitos problemas. E essa frase, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos, não quer dizer que nós somos os super-homens e super-mulheres, mas que há uma promessa de Deus para vir e se cumprir sobre as nossas vidas. Agora, se nós lêssemos o capítulo 2 de Atos, onde ocorre o derramar do Espírito Santo e milhares de vidas se convertem, nós teríamos que também lermos o capítulo 1, quando Jesus
diz através da sua palavra aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que sejais cheios do Espírito Santo. Eu creio que todos nós estamos em Jerusalém. O que representa hoje espiritualmente Jerusalém para nós? Um lugar com poucos sonhos, um lugar com muitos problemas, um lugar onde você pense talvez em desistir, um lugar onde você olha para a sua igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ainda não aconteceu aquele sonho que você tem, aquele sonho de uma igreja cheia, aquele sonho da sua igreja fazendo orfanato, aquele sonho da sua igreja visitando hospital, aquele sonho da sua igreja curando enfermos, expulsando demônio. Mas se você ficar em Jerusalém, ou seja, se você perseverar, você vai ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Esperar, meus irmãos. Diz um ditado que Deus tarda, mas não falha. O ditado está errado. Deus nem tarda nem falha. Ele chega na hora certa nas nossas vidas. Porque se os discípulos dissessem assim, não, vamos fazer a obra, não tem que esperar nada. Às vezes, a luta é o lugar onde Deus afia a nossa vida. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Amém? Eu queria que você repetisse essa frase. Primeiro Deus trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Então é isso, querido. Você está aqui nessa igreja, de repente você olha e fala, não houve o crescimento que a gente esperava, não houve isso, não houve aquilo. Deus está trabalhando na sua vida para você ser uma bênção grande na mão dele. Por isso a necessidade de estar em Jerusalém. Porque ninguém quer estar em Jerusalém, todo mundo quer estar na descida do Espírito Santo. Mas a Jerusalém é o lugar que Deus nos treina para vivermos um Pentecoste. A igreja brasileira precisa ter um novo Pentecoste, porque nunca se houve na história do nosso Brasil tantas pessoas, tantos escândalos no meio dos evangelhos. O mais novo é o de quinta-feira. Nós vivemos uma semana muito tensa. A Dilma foi afastada como presidente do Brasil. Uns gostaram, outros não. Creio que a maioria gostou. Agora, o outro escândalo que houve foi o seguinte. O pastor Samuel Ferreira, presidente das Assembleias de Deus de São Paulo, agora é o mais novo investigado do Lava Jato, porque ele está, possivelmente, encobrindo a lavagem de dinheiro do senhor deputado Eduardo Cunha. Essa notícia que está na internet aí, está no Facebook, e isso é uma tristeza. Eu disse ontem, no artigo que li, e coloquei inclusive no meu Facebook, isso é uma tristeza para o Evangelho. Se for verdade, não compete a nós aqui o juízo. Agora compete a nós lamentarmos, porque antigamente os cristãos eram presos pelo Evangelho. Hoje muitos cristãos são presos mais por outras causas do que por o Evangelho. Então a gente precisa sim de um novo Pentecoste. A gente precisa de uma renovação dentro das nossas vidas. Amém, irmãos e irmãs? E aí eu passo a considerar algumas coisas do texto. O texto é extremamente interessante. Pedro e João vão ao templo fazer uma oração. E diz o texto, no seu versículo 1, que Pedro e João foram ao templo fazer a oração da hora nona. Hora nona aqui significa às 3 horas da tarde. Então, a primeira coisa que nós podemos aqui entender, que o Pedro e o João estavam indo para o culto de oração. 3 horas da tarde, o Pedro e o João
estavam indo para o culto de oração. O que nós podemos compreender facilmente, em primeiro lugar, que o Pentecoste que nós precisamos hoje, é que as pessoas voltem a encontrar alegria, prazer, disposição em viver uma vida de oração. Sabe, irmãos, nós nos perdemos tanto, a igreja, do modo geral, e também a nossa, nós nos esquecemos de coisas elementares, de coisas fundamentais do Evangelho de Cristo, como a oração. A maioria dos cânticos hoje já não fala mais na palavra oração. Nós temos um cântico do nosso inário, por exemplo, que diz assim, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, né? que chama a hora de oração. E tem outro também, né? Bendita a hora de oração que acalma o aflito coração. São cânticos dos quais revelam uma alegria, um gosto de ter um tempo de oração, e nós estamos ocupados demais para orar. O problema é que Pedro e João não tinham salários. Pedro e João não tinham... esses dias eu acompanhei, né, um caso, uma discussão de um pastor que tinha um salário de 50 mil reais. Salarinho pequenininho, né? E esses pastores que são donos das suas próprias igrejas também, né? A gente não sabe como que isso funciona, mas isso não é a questão. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos ocupados demais para orar. Agora, Pedro e João não tinham salário da igreja, vivia da doação para comer e para beber quando tinha. E Pedro e João tinham tempo para orar, porque eles descobriram: Jesus é prioridade na minha vida. Esse foi o segredo. E eu e você, nós estamos numa frenesia. Nós corremos. Não sabemos a verdade nem atrás do que estamos correndo. Estamos iludidos porque nós vamos voltar para a terra e com a nossa alma no céu, em nome de Jesus, mas sem levar dessa terra nada. Até a roupa do corpo que vamos levar, alguém terá de nos pôr. Se não pôr, não vamos levar também nada. E nós estamos correndo. E esquecendo de passar um tempo na presença de Jesus. E sabe, irmãos, eu vou confessar aqui como pastor para vocês. É uma luta ter um tempo de oração. Parece que a gente acha que vai fazer falta o tempo de oração. Nós começamos aí com algumas pessoas a orar, algumas pessoas que oram 2 horas por dia, outro que oram meia hora, que estão começando ainda. Parece que eu também como pastor, que tenho esse propósito de oração, parece que vai fazer falta aquele tempo. Mas a igreja brasileira, e vamos falar especificamente a igreja metodista em Itapeva, só vai experimentar um novo Pentecoste quando nós subirmos ao templo para a oração. Quando nós educar o nosso coração a buscar a presença de Deus. Quando nós subirmos ao templo, e quando o culto de terça-feira talvez passar a ser o maior culto da igreja, aonde nós vamos vir para clamar e buscar a presença de Jesus, porque a oração é o combustível que alimenta a nossa alma na presença de Deus. Pedro e João subiram ao templo para orar. E Pedro e João não estavam encantados com o que eles faziam,
mas eles estavam encantados com o tempo que eles passavam com Deus. Você sabe muito bem, né, irmãos? Creio que todo mundo que sabe, você não vai ser julgado por Deus pelo que você faz. Você vai ser salvo ou não pelo que você é. E às vezes nós achamos que se nós trabalharmos muito, muito, muito para Deus, Deus vai falar assim, ó, esse cara aqui, ele trabalhou muito, eu vou salvá-lo. Engano. Nós podemos fazer coisas para Deus com motivação errada. Nós podemos achar que o nosso trabalho vai comprar a nossa salvação. E não é assim. Então, um Pentecostes de oração, um Pentecoste onde meninos e meninas, crianças, jovens, senhor, senhora, tenha prazer, tenha fogo no coração para falar com Jesus. É o Pentecoste que nós precisamos hoje. Porque quando você escuta o pastor Enoque falar assim, o novo Pentecoste, qual é a fórmula que o pastor vai dar para nós? Qual é a fórmula espetacular? Qual é a fórmula mágica que nós vamos receber domingo? Qual é o vidrinho que nós vamos levar para casa, contendo uma porção mágica para nós termos o novo Pentecoste? Não tem. Não tem. O Evangelho é simples. O Evangelho é puro. E o Evangelho é tudo de bom. O Evangelho é simplesinho. Nós precisamos, irmãos, que esse fogo que caiu em Pentecostes, lá em Atos 2, cai sobre a igreja. Não um fogo estranho, não um fogo forçado. Recentemente eu li numa revista, tem um apóstolo lá em São Paulo chamado Agenor Duque, e ele está sendo processado por uma irmã que sofria de esclerose múltipla, e ele levantou ela à força e fez ela andar no meio da igreja, e disse que ela estava curada. Ela voltou para casa, ficou mal, hoje tem um processo contra essa igreja. São demonstração de forçação de barras. Isso é fogo estranho. Deus matou um cara que ofereceu fogo estranho no altar. Deus não precisa da ajuda humana, não precisa de cerimônia. Deus precisa de um coração que arde pela presença dEle. Deus não precisa de um altar repleto de todos os adornos, os enfeites, dos melhores músicos para Ele derramar o Espírito Santo. Tudo isso é muito legal, mas o que Deus precisa é coração que quer ver a sua presença. E aí, nesse encontro que Pedro, segunda coisa que eu queria destacar com você, então, o primeiro Pentecostes virá quando nós orarmos muito mais. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Pentecostes vai vir sobre você quando você ter uma vida de oração. E colocaram um homem para estar na porta do templo pedindo esmolas. E quando o homem vê Pedro e João entrando, ele diz a oportunidade perfeita para pedir esmolas. E ele olha para Pedro e João, esperando uma esmola, pede, e no versículo 4 nós encontramos uma expressão de Pedro que eu acho fantástica. Então aquele paralítico pediu esmola e Pedro disse, olhe para nós. Olhe para nós. Irmãos, eu creio que a igreja de Cristo é a única solução para o mundo em crise. Amém? Pode mudar prefeito, pode mudar governo, pode mudar presidente. Vai ter um melhor que o outro? Sim. Mas a solução do Brasil, a solução da minha vida, da sua vida, está numa volta para Jesus. E Pedro diz para aquele paralítico, olhe para nós. Sabe por quê? Pedro diz para aquele paralítico, olhe para nós. Porque nós temos mais do que esmola para oferecer. Nós temos a presença de Deus em nós. Gente,
Uma coisa que me enche os olhos como pastor é solidariedade. Eu sonho com a igreja que um dia, como eu falei aqui no começo, possa sustentar orfanatos. Eu sonho que a igreja possa sustentar missionários. Eu sonho que a igreja possa ter trabalho social de tudo quanto é jeito, cuidar de morador de rua, como fizemos no ano passado, levamos sopa lá para eles. Eu sonho com tudo isso, mas a igreja de Cristo pode mais do que isso. Ela pode ver o endemoniado e libertar, ela pode ver o doente curar, porque sobre a igreja, sobre você, está o Espírito Santo de Deus. A igreja pode mais. Por isso, quando a pessoa chega desesperada para você, porque eu não aguento mais, porque eu não tenho mais o que fazer, é a chance que você tem de fazer igualzinho Pedro e dizer para ela: olhe para mim, porque eu posso, porque meu Deus pode. Você não pode porque você tem poder concentrado em você mesmo. Você não pode porque você é um cara legal, é uma moça legal. Você pode, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você. E como nós pregamos semana passada, semana retrasada, a Tânia leu o texto hoje, o Espírito do Senhor está sobre nós. E é isso que faz a diferença, gente. Quando a pessoa chega toda cheia de problema, não precisa você mandá-la procurar o pastor, não. Pastor não tem nada especial mais do que você, a não ser a responsabilidade que Deus lhe deu de cuidar da igreja. Olhe para essa pessoa e diz o seguinte: olhe para mim, porque Jesus mudou a minha vida. E se Ele mudou a minha, Ele muda a sua também. A semana passada, retrasada, lá na CEPAL, eu ouvi o pastor Ronaldo Lidório contando uma história. Ele é missionário lá no Amazonas, e ele cuida, evangeliza algumas tribos indígenas. E ele diz que um garotinho de 6 anos, vai num culto, assiste o culto, e chega para ele com um caderno na mão e diz: pastor, eu vim aqui como eu dei para aprender a evangelizar, porque eu quero ganhar todos os meus amiguinhos para Jesus, e eu não entendi o que a sua pregação falou, pastor, eu preciso que o senhor me ajude, porque eu quero ganhar os meus amigos para Jesus. Aí o pastor disse que pegou e disse para ele assim: eu vou te dar 3 formas para ganhar os seus amiguinhos para Jesus. Primeira, conta quem você era sem Jesus. Segundo, conta o que Jesus fez na sua vida. Terceiro, conta quem é Jesus. Ele disse que passou 1 ano, o pai daquele garoto ligou para ele e falou assim: meu filho já ganhou 27 amigos para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele falou assim: olha para mim. Quando as pessoas vêm com problema para nós, a gente diz: não, olha para a irmã Maria lá, porque a irmã Maria é fera. Não, vou ver se eu tenho um horário com o pastor Enoque lá para você, porque isso aí é coisa de pastor. Pedro e João diz: olha para mim, porque em mim existe a marca da promessa. Porque em mim existe o brilho de Jesus. Isso é assumir responsabilidade. E o paralítico esperava uma esmola. O paralítico não queria a cura. E nem acreditava nela. Parece muito familiar a história com os dias de hoje. A maioria das pessoas não querem cura, querem esmola. A maioria das pessoas não querem compromisso, quer uma oração forte. E eu acho engraçado chamar oração forte, porque uma oração deve ser forte, a outra deve ser fraca, então, porque é um negócio complicadíssimo isso. Ô pastor, você pode fazer uma oração forte para mim? Aí eu brinco assim: toda a minha oração é igual, irmão, não sei se é forte. Porque eu não sei diferenciar a oração forte da oração fraca. Oração é oração.
Eu não encontro na Bíblia oração, Jesus falou assim, oração forte, oração fraca. Eu encontro que toda oração é oração e o querer fazer as coisas depende da nossa fé e principalmente da graça de Deus. É isso. É simples assim. Mas a maioria das pessoas hoje, elas querem uma esmola espiritual. Elas querem uma esmola espiritual. Faz uma oração para mim, pastor. Faz uma oração para Deus. Não tem nenhum problema de você pedir oração. Agora, queira mais de Deus, não só a cura, queira Deus dentro de você. Não venha para a igreja somente para resolver os seus problemas familiares, pessoais, financeiro. Venha para a igreja para ser transformado por Jesus. Venha para a igreja para Ele encher você do Espírito Santo. Venha para a igreja para você ser um missionário, uma missionária do Senhor, para Ele ser o centro da sua vida. Gente, não vamos reduzir a igreja a um consultório médico. Não vamos reduzir a igreja a um lugar qualquer. Nós vamos cair igual uma charge que o pastor Jaziel Botelho colocou um dia lá na internet. Diz que Jesus se passou por médico do SUS para fazer uma perícia no INSS. O camarada chegou todo ruim, doidinho para ficar encostado. Aí Jesus foi lá, colocou a mão na coluna dele e falou assim, não, você tá bom, não dá para encostar você. Ele falou, nossa, Jesus é igual aos outros médicos, dá uma olhadinha e manda embora. Porque o que ele esperava era ficar encostado. E esse paralítico esperava realmente assim, uma esmolinha. Mas Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. E aí aquele paralítico imediatamente foi curado por Pedro e João, que disse o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Queridos, o Evangelho não é para oferecer mais dinheiro para as pessoas. O Evangelho é para oferecer mais de Jesus para as pessoas. O Evangelho não é para oferecer paliativo, momentâneo, dipirona, remedinho para curar dor de cabeça espiritual. O Evangelho não é para você vir para o culto e ficar bem, mas o Evangelho é para Deus tratar as questões mais profundas da sua alma. O Evangelho é para você ser transformado de glória em glória. O Evangelho é para você experimentar de Deus aquilo que você jamais imaginou, pois lá em Efésios está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano nenhum, lá em Coríntios, o que Deus tem para nós. E lá em Efésios está escrito, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos. Você acha que Deus é capaz de fazer o que você pensa? Eu quero te dizer, Deus é capaz de fazer muito mais do que você pensa. Mas nós estamos querendo, muitas vezes, viver uma vida espiritual encostada, uma vida espiritual somente para resolver problema. Não, Jesus nos chama para um Pentecoste, onde nós tenhamos problemas, onde nós tenhamos lutas, mas onde nosso coração esteja ardendo pela presença de Jesus. Onde o nosso coração ame o Mestre, tendo ou não tendo o que nós gostaríamos de ter. Onde nós sejamos um cristão fora da igreja, onde nós não sentimos vergonha do Evangelho de Cristo, onde nós sejamos ungidos para falar e Deus use a nossa boca, os nossos lábios para fazer a diferença. Irmãos, a gente não pode dizer hoje que a igreja carece de falta de conhecimento. Isso não é verdade.
a gente não pode dizer que a gente não evangeliza o outro porque a gente não sabe, porque é mentira. Se nós digitarmos lá no Google maneiras de evangelizar, vai aparecer 1.999 artigos lá dizendo para você. O que a igreja brasileira e o que a igreja metodista em Itapeva carece é fogo no coração. A nossa carência é espiritual. Nossa carência não é intelectual. Porque nós podemos evangelizar até como tem aquele senhor aqui na cidade que grita todos os dias: Jesus te ama. E tem crente que passa por ele e não gosta do que ele faz. Mas eu tenho certeza que Jesus está muito mais contente com ele do que muita gente que sabe e não fala. Eu volto à história desse menininho que ganhou 27 amiguinhos para Jesus porque disse quem ele era, o que Jesus fez e quem Jesus é. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos urgentemente de querermos a cura de Deus completa da alma e não esmolarmos uma bênção para ir levando a vida, porque senão a gente não aguenta. O conformismo é irmão de uma vida arruinada, de uma vida ruim, do comodismo. E aí no versículo de número 10, nós lemos que aquela notícia se espalhou. Todos reconheciam que aquele paralítico há muitos anos estava à porta do templo e que agora tinha sido curado por Jesus através do João e do Pedro. Eu quero lhes dizer que se nós continuássemos lendo o texto depois do versículo 10, você veria que Pedro passa por perseguição, prega o seu melhor sermão, vai ao tribunal, um homem semi-analfabeto, leia esse texto na sua casa, por favor, defende com unhas e dentes o evangelho, sem medo, sem ligar se seria morto, o que iria acontecer. O evangelho passa a ser perseguido, porque o evangelho estava fazendo diferença na vida das pessoas. Sabe o que acontece no Brasil hoje? O evangelho se tornou popular. Qualquer pessoa diz que é evangélico. Irmãos, eu tenho muito medo, porque Jesus disse o seguinte: cuidado quando todo mundo bater continência para você. Cuidado quando todo mundo te achar o cara mais legal do mundo. Talvez porque você é um deles. Talvez porque você não faça diferença nenhuma. Talvez porque você bebe com os que bebem, conta piada suja com os que contam. Quando está no meio de mundano é mundano, quando está no meio de crente é crente. E a gente acha assim, nossa, olha como eu sou um cara popular, como eu sou um cara legal, eu vim para Jesus e estou arrebentando lá fora, as pessoas estão rindo da sua cara quando você está longe delas. Não, mas eu tenho que ter a minha vida social, eu tenho que estar andando com as pessoas importantes. Você pode andar com quem você quiser, mas você não esqueça que você é sal da terra e luz do mundo. Que você foi chamado para denunciar o pecado.
que você foi chamado não para ser popular, não para todo mundo te elogiar, porque gente carente não pode servir a Jesus, gente carente precisa de elogio todo tempo. E João Batista teve a sua cabeça no prato, mas ele não negou o evangelho de Cristo. Ele não negou. Talvez, se vier mesmo um Pentecostes sobre a igreja vai ser perseguida. As pessoas vão parar de bater continência para um evangelho. Não, irmão, fica nessa vida que você está mesmo, o importante é Jesus. Não, irmão, fica do jeito que você está mesmo, você está com problema em casa, você está fazendo coisa errada. Não, você é um dos nossos, no final vai dar tudo certo. Esse popularismo não é evangelho. O evangelho, o Pentecoste vem, a igreja é perseguida. Agora, perseguição da igreja não significa queda da igreja. Ao contrário, a igreja cresceu de verdade quando houve perseguição. Os verdadeiros crescimentos da igreja. Eu lembro aqui a história do avivamento da Romênia. Não sei quantos conhecem aqui a história do avivamento da Romênia. Uma igrejinha de 60 pessoas, uma igreja batista, de 60 pessoas, 50 pessoas, mais ou menos assim como a gente. Todo mundo parado, todo mundo assim, amedrontado, sem saber o que ia acontecer. De repente, o pastor começa a pregar no púlpito, as pregações começam a incomodar a sociedade e a polícia cerca a casa do pastor para prendê-lo. A igreja fica sabendo e as 50 pessoas vão lá cercar o pastor. Sendo velho, criança, pessoa mais nova, todas as idades estão lá cercando o pastor. Aí um irmão vai, compra velas e diz, à noite nós vamos acender essas 50 velas, simbolizando a luz de Cristo, e nós estamos dispostos a tudo. Quando esse irmão acende a vela, está lá encabeçando o movimento, vem um policial e dá um tiro na perna daquele garoto. Aquele garoto o pessoal corre com ele para o hospital, ele tem que imediatamente amputar a perna. E aí uma repórter pergunta para ele, você se arrependeu? Ele falou, não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. E aí, sabe o que acontece na Romênia? Uma garota pentecostal, da Assembleia de Deus, sai gritando pela rua, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Essa história está no livro Avivamento Pleno. Deus existe. E a cidade, 50, 60 mil pessoas entregaram a vida para Jesus. E gente vinha gritando, se espremendo para ouvir a palavra. Foi num contexto de perseguição que a igreja acordou para a vida. Meus irmãos, nós precisamos urgente de um novo Pentecostes. A minha conclusão é que nós precisamos ter um novo Pentecoste e ter as nossas lâmpadas incendiadas. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, colocar Jesus como prioridade. Nós precisamos redescobrir Jesus e ter uma paixão por Ele para conseguirmos, como Pedro e como João, dar conta da demanda que está sobre nós. A igreja, como já disse, vou repetir, pode dar mais do que esmolas. A igreja pode, de graça, oferecer Jesus Cristo. A igreja precisa passar por um novo Pentecostes para ter uma experiência de mudança de vida. E escuta aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço a sua atenção, porque, de vez em quando, nós ouvimos uma crítica assim. Quando eu cresci, quando eu estava lá, ruim, aprendendo sobre metodistas, eu ficava muito bravo quando escutava assim de algumas pessoas das outras igrejas e até mesmo de metodistas que diziam assim, mas a igreja metodista não tem o Espírito Santo. Se não tem, a culpa é sua, é minha, porque ela sempre teve. O John Wesley, fundador da igreja metodista, foi um homem cheio de Espírito Santo que quando pregava as pessoas se contorciam de medo ao pecado. E eu concordo com a frase, a igreja metodista não tem o Espírito Santo, nenhuma igreja tem o Espírito Santo. A igreja que tem o Espírito Santo é que abre o coração para Jesus.
Ele não conversa com placa, ele conversa com gente apaixonada. Porque nós achamos que ter o Espírito Santo é falar em línguas. Porque nós achamos que ter o Espírito Santo é adivinhar a vida dos outros. E ter o Espírito Santo é ter compromisso, é ter paixão por Deus. E ter o Espírito Santo é ter entrega da alma. E ter o Espírito Santo é ter paixão dentro de si e colocar Jesus como o maior tesouro da sua vida. Isso é ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é ser um missionário, uma missionária onde você está, é fazer a diferença. E eu louvo a Deus porque existem pessoas buscando e desejando a presença do Espírito Santo. Estou na igreja metodista porque eu acredito na ação do Espírito Santo dentro dessa igreja. Porque eu acredito na ação do Espírito Santo dentro da sua e da minha vida. E porque eu acredito que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Porque eu acredito que qualquer momento desse, o Espírito Santo vai invadir essa igreja e nós vamos experimentar o que nós nunca experimentamos até hoje. Eu acredito nisso. Porque se eu não acreditasse, eu já tinha caído fora daqui há muito tempo. Eu acredito nisso, que há de vir sobre nós um novo Pentecostes. É nos lugares desprezados que Deus levanta uma nova igreja. É na cidade de Nazaré, desprezada, que nasceu o Mestre. É na cidade de Belém que o Mestre passou por lá e viveu os seus dias primeiros naquele lugar. É no lugar onde ninguém acredita que Deus derrama o seu Espírito. É com as pessoas mais difíceis, mais complicadas que nós possamos ser. Todos nós temos complicações, todos nós temos problemas, mas ninguém impede o agir de Deus. Quero lembrá-los de Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Portanto, irmãos e irmãs, caminhamos desejando um Pentecostes para as nossas vidas. Caminhando com esperança. Você ainda não viveu tudo que Deus tem para você. Você ainda não viveu talvez 1/3 daquilo que Deus tem para você. O que Deus não fez na sua vida durante 20, 40, 50 ou 70 anos, Ele é capaz de fazer em um único dia. O que a igreja brasileira nunca viveu, ela é capaz de viver num único dia. Porque foi assim lá no Pentecostes. 3, 4, 5, 6 mil pessoas foram batizadas no mesmo dia. Porque veio o Espírito Santo. Eu quero orar com você que quer um Pentecoste nas suas vidas. Eu quero orar com você que está à disposição de Deus. Eu quero orar com você que não se conforma em dar esmolas ou em receber esmolas espiritual. Mas eu quero orar com você que quer curar os enfermos, expulsar os demônios e dar de graça aquilo que Deus te deu de graça também. Abba, Pai, um novo Pentecoste sobre nós. Fique de pé, meu irmãozinho, minha irmã. Fecha os teus olhos. E, como diz o compositor, a lição já sabemos, só nos resta aprender. Pentecostes aguarda a igreja metodista em Itapeva, aguarda a sua vida através de uma vida de oração. Fale com Deus nesse momento. Fale com Ele e diga: desça sobre mim, Espírito Santo de Deus, me envolva com Tua graça, me envolva com Teu amor. Oh Deus, não permita mais uma semana
vazia. Não permita mais uma semana sem o Espírito Santo. Deus, Tu és a solução para Itapeva. Tu és a solução para as nossas vidas. Tu és a solução para essa cidade. Tu és a solução para a nossa casa. Tu és a solução para a nossa família, Deus. Tu és a nossa única esperança. Derrama um Pentecoste sobre a igreja brasileira. Uma igreja na sua boa parte orgulhosa, soberba, que se gaba do tanto de dinheiro que tem, mas vive como a igreja do Apocalipse, se achando rica, abastada, mas sendo pobre, cega e nu. Vive como a igreja do Apocalipse, que o Senhor bate na porta, mas não pode entrar, porque o Senhor já não é o centro, mas os homens são os centros. Os homens se envaideceram. Os homens tocam na tua honra e não importa mais com a tua honra, mas sim com a deles, com a fama. Levanta uma igreja aqui em Itapeva, meu Pai, que se importe exclusivamente com a glória do Senhor, com a permissão e vontade do Senhor, com obediência. Ó Deus, nós necessitamos de um novo Pentecostes. Nós talvez nos esquecemos para que existimos. O nosso real sentido de ser igreja, com tantos chiados, com tantos ruídos, talvez esteja perdido, mas nós clamamos: Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade, compaixão e misericórdia às nossas vidas e derrama novamente o Teu Espírito. Bota a Tua igreja nos trilhos. Não é homem, Senhor, não é o pastor Enoque ou qualquer outro que seja, é somente o Senhor capaz de fazer isso. Nós oramos, Deus, na expectativa de receber o Teu Espírito, de quem sabe no ano que vem celebrar o Pentecostes novo que recebemos, uma nova igreja, uma nova história, novas pessoas, mentes e corações renovados. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Pode sentar, meus abençoados, e fique atento essa semana, porque Deus vai ministrar uma nova unção aí na tua vida, em nome de Jesus.